Na memória do rádio. Como foi a chegada do rádio em Canindé? E foi uma alegria demais, tanto da geração daqueles que estavam assim, apalavrados, queriam trabalhar, queriam fazer um teste, mas foi assim, uma revolução, não é? Principalmente na comunicação de Canindé, mas também para a comunidade vibrava, ia lá, e do período da fase experimental, todo mundo vibrando e tal. Porque assim, eu não participei da fase experimental. O Assis, o Rubens, o Jairo Bento. O Queiroz é uma coisa assim, muito importante para a gente do rádio, porque o Queiroz participou da fundação da Rádio Irapuru desde o alicerce, porque ele trabalhou assim, como servente. Depois o Queiroz trabalhou com o de Assis, eu acredito que até ele começou no rádio, montando, soldando, ajudando. Ele era um auxiliar de serviço de Assis, e ali eu acredito que começou toda a história do Queiroz. Então, o início do rádio foi muita alegria, foi muita emoção, muita esperança, né? Eu acredito que até o município de Canindé melhorou muito com a questão da chegada da Rádio Irapuru, porque foi a primeira rádio da região. Primeira rádio que no Sertão Central, nos sertões de Canindé, que não tinha rádio em Quixadá, não tinha rádio em Santa Quitéria, não tinha rádio em Boa Viagem. Então, a primeira emissora da região, por isso se tornar uma grande emoção. Seu Fernando, conta pra gente um fato inusitado que aconteceu com o senhor no rádio. E, rapaz, no dia da inauguração da emissora, uma das coisas inusitadas que aconteceu é que o doutor Zé Pessoa de Araújo veio para a inauguração e me confiaram o primeiro trabalho externo. E eu fiz aquilo com muita alegria, até um pouco cheio de orgulho. E quando terminou toda aquela transmissão lá de baixo, aquelas matérias que eu fiz, eu subi e achei, foi a primeira, inclusive, lição que eu aprendi no rádio, que eu subi e achei que já era um grande locutor. E ao adentrar lá a Rádio Irapuru, me chamaram lá na diretoria, me parabenizaram, acharam bonito. O doutor Zé Pessoa olhou para mim e disse assim: Fernandinho, você está de parabéns, você fez um bom trabalho, parecia um profissional, mas você não vai para o jantar da inauguração da rádio. Eu fiquei, se o homem me elogiou, Arimatea, doutor Wagner, o Aurélio Brasil, Cid Carvalho e outros que estavam lá, me elogiou e tudo, me deu parabéns, e o castigo vai ser desse trabalho que eu fiz, não poder jantar. E eu olhei para o doutor Pessoa assim e disse: doutor Pessoa, por que eu estou proibido de jantar? Aí ele disse: você engoliu todos os S, falou tudo no singular, tudo no singular, não disse uma palavra no plural. Aí foi a primeira lição que eu aprendi, que no rádio, principalmente eu que estava começando, tinha feito o primeiro trabalho fora, né, externo, e achava que era bom, porque na verdade no rádio nunca você é perfeito. Sempre você vai aprender alguma coisa. Todo dia, toda hora, todo momento você aprende alguma coisa. Porque no dia que um radialista, no dia que um profissional da imprensa achar que já sabe tudo, ele pode pedir aposentadoria ou vai fazer outra coisa, porque ele vai se acabar no rádio. Então, toda vida, todo programa que eu começo, antes de começar o programa eu fico nervoso. Às vezes imaginando o que é que eu vou dizer, às vezes pensando se o programa vai agradar. Agora, na hora que abre o microfone que a gente começa o programa, muda tudo e parece que Deus, o Divino Espírito Santo, ilumina a gente. Dificuldade financeira nós passamos, problemas emocionais, outros problemas, mas sempre com pelo amor que eu ainda hoje tenho pelo rádio. Não só eu, o Ex, o Assis,
Quando foi pro Jairo entrar no rádio, eu dei o Irapuru dentro da noite pro Jairo. Não tem vaga, tem, eu dou o meu lugar. E muita gente comigo, né? Eu também devo muito do rádio, por exemplo, meninos, ao Queiroz. O Maestro Queiroz é um cara do coração fora de série. Naquele tempo eu bebia. Quantas vezes eu não cheguei no estúdio e capotei e o Queiroz comeu a bronca sozinho? Ele tinha um gravado as minhas participações, naquele tempo. E o Queiroz, quando eu chegava bebido, capotado, o Queiroz ficava soltando aquelas coisinhas que ele tinha gravado, que naquele tempo dava trabalho. Então o rádio para mim foi só alegria. E eu tive a oportunidade de fazer muita gente. Hoje tem locutor que eu dei a oportunidade, que está na televisão no Maranhão, outros estão em outros locais e tal. E graças a Deus. E tem mais do rádio. Além do rádio do Canindé, eu não sei se eu vou atropelar alguma pergunta de vocês, mas eu fui fundar a rádio. Eu fui transferido da Coelce para Campos Sales, e lá só tinha programa de música. E eu criei lá o Noticioso. Foi um sucesso. À noite, que eu trabalhava na Coelce, só podia fazer à noite e à meio-dia. Então eu criei o Noticioso de lá, eu fui ser o âncora, eu produzia. Depois o programa à noite era um programa da Jovem Guarda, que as famílias de Campos Sales iam lá, sentavam no estúdio, os senhores, senhoras, pessoal. Isso é uma alegria muito grande para mim também, muita saudade desse tempo. Depois fui montar o departamento de radiojornalismo e musical e financeiro da Asa Branca de Boa Viagem, que era do Mazinho, me convidou, montei tudo, levei o de Assis para montar rádio. Depois ajudei na Itapipoca, ajudei lá em Quixadá, Carimaté me mandava e ajudava a montar o pessoal. E fui para Morrinhos, o Ayrton Brando do Ibiratã me levou para lá. E lá eu fiz a rádio de Morrinho do Alicerce, até colocar no ar, treinei todo mundo, coloquei para fazer o curso de radialista e também trabalhava na campanha do Ayrton Bruno. No dia que eu avisei o Ayrton Bruno que vinha embora, com saudade dos meus filhos e tudo, e do meu Canindézinho de açúcar aqui, Maria, quero bem demais isso aqui. Às vezes até um pouco injusto o Canindé com a gente, principalmente nós do rádio. Eu disse para o Ayrton Bruno, que era o prefeito, e foi eleito e tudo, eu falei, Ayrton, vamos embora. Aí ele olhou para mim e disse assim, Fernando Filho, vá não. Vá não, porque eu tenho 2 filhos. Todos 2 estão em Recife, são gerentes lá da fábrica Fortaleza, ganham muito bem. E o próximo prefeito, se você ficar aqui, vai ser você. Porque você já provou que merece confiança, que é inteligente, que é honesto. Mas eu sempre não quis ser candidato a nada de política. Aí foi que eu apreciei a vida, com medo da mosca, né, do orgulho, de querer ser alguma autoridade pudesse me ferroar, e eu vim-me embora. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. O rádio canidense, ele é muito desrespeitado pelas autoridades. Porque hoje, por exemplo, tudo que acontece em Canindé, eu fico de longe, que hoje eu estou de fora, estou vendo tudo. Eu fico triste, porque os radialistas nunca são convidados, só são explorados para divulgar políticos, vereadores e tudo, mas na hora das decisões, o rádio canidense faltou, desde o meu tempo que comecei até hoje, um líder. Realmente um líder. Hoje tem algumas pessoas que ficam aí na frente, tomam conta, mas não são liderança. O povo, os radialistas não gostam dessas pessoas. São pessoas boas, são pessoas decentes, eu não vou citar nome aqui porque pode alguém ficar chateado comigo, que eu citei nome. Mas esse recado vai ficar para todos os radialistas de Canindé. Canindé tem que aparecer um radialista líder, mas realmente líder. Porque a liderança do rádio aqui são, às vezes, por causa de financeiro, tem mais condição, tem aqui reuniões de Fortaleza e tudo. Mas nunca. Eu tentei conseguir unir os radialistas, eu tentei fazer aqui uma associação dos radialistas nossa, do Canindé,
para que ela defendesse os próprios radialistas aqui do Canindé. Mas sempre aparecia um político que às vezes nem é radialista para atrapalhar. Porque eu acho que os políticos têm medo de nós do rádio. Eu acho que eles pensam que nós radialistas queremos tomar o lugar deles. Porque uma coisa acontece aqui em Canindé. Só o Assis Vieira, e assim mesmo não foi porque ele é radialista não. Foi porque ele é um cara decente e teve uma curriola boa com ele. Porque o rádio nunca elegeu ninguém aqui em Canindé. Nunca. E eu acho que não vai eleger não. Por enquanto, pela minha concepção, pelo meu pensamento, não tem nenhum radialista aqui que seja voltado à política. Por exemplo, o Assis Vieira está vereador. Ele é um radialista que eu quero muito bem, como eu disse. Se fosse necessário, um pedacinho da minha vida eu dava para ele, mas ele não é político. Ele é um cidadão, um rapaz que gosta de ajudar, um grande profissional do rádio, um grande cantor, um grande cidadão, mas ele é um político que não vejo muito futuro no Assis como político, porque ele é muito direito, ele é muito sério e não dá para política não. E aí não tem a verve política, não tem no sangue nele para dizer assim, esse quer ser político, não tem. Dentro do rádio, a negada pode tirar o cabelinho da chuva, que eu acho que só se for em outra geração, porque até essa aqui, o político no rádio canidense não funciona. Seu Fernando, são muitas histórias boas, muitas histórias emocionantes, mas para a gente finalizar, a mensagem que o senhor deixa para os que já passaram e para os que estão hoje no Rádio Canidense? Bom, o pessoal que passou, um abraço, deixaram como eu legado, porque eu acredito que já tenha passado. Eu estou no rádio só por uma questão, hoje eu pago para fazer rádio, ou pelo menos empato, porque eu vendo os comerciais, não tiro dinheiro do meu bolso no rádio não. Hoje o meu sonho não é mais ser locutor, o meu sonho hoje eu não tenho mais aquela ambição de... Eu acho que eu atingi, com toda modéstia, o topo. Eu ia apresentar algum show, alguma coisa em alguma cidade, precisava de segurança. Eu passei por essa época. Foi um clube grande. Mas eu não falo isso com orgulho não. Foi uma coisa, consequência normal do rádio, principalmente naquela época só tinha uma emissora de rádio na região todinha, né? E eu digo para os meninos que estão começando hoje que procurem estudar mais, procurem ficar mais atenado. Eu vou citar aqui por exemplo, o Almir. Não estou puxando o saco dele não, viu, Almir? Não estou puxando teu saco não. O Almir é um cara que procura se informar, se inteirar, além dele ser um bom repórter, que poderia ser mais, mas ele se divide muito, assim. O Almir, ele é aquele bicho que se abana, que a gente abre assim, porque ele é empresário, porque ele é evangélico, cuida da igreja, porque ele é repórter e noticiarista. Aí ele faz muita coisa, e quando a gente se dedica a muita coisa, no fim a gente não é bom numa só. Então, por exemplo, o jogador de futebol, que ele joga em todas as posições, ele nunca é craque. Ele é útil ao time, mas ele não vai ser craque para dizer assim, pô. Então, no dia que o Almir quiser ser, e outros, né, quiser ser um bom radialista, ele tem que se dedicar ao rádio. Mas hoje o rádio não dá dinheiro e o pai de família tem que correr atrás. Você, Eliane, que é locutora, o Tony, eu esqueci, o Diegão aqui, que eu quero o maior bem do mundo, como eu disse com o Tony, adotei como filho. Aliás, muitos locutores aqui era como filho meu. Então, meninos que estão começando, acreditem. Vão atrás do sonho de vocês. Porque nós da primeira geração do rádio, fomos atrás do sonho nosso e fomos sucesso. É tanto que no Rádio Canidense, até um dia desse, ninguém de fora chegava aqui e vencia. Não porque a gente não quisesse, é porque nós éramos bons. Nós fazíamos um rádio sensacional. Hoje chega um locutorzinho aí que quer... Não é essas coisas todas de fora, e eu não tenho nada contra o pessoal de fora não, muito pelo contrário.
Eu abraço todos, que eu trouxe gente de Quixadá, gente de Boa Viagem, para botar aqui no rádio. Tem um grande amigo hoje que está numa cidade aqui do interior, que é o Martim de Araújo. Todo dia ele passa um zap para mim, manda bom dia, uma amizade enorme. E hoje, agora, essa geração nova deu para televisão, né? O Anderson, né, Anderson? Aquele menino que é produtor da Rádio Cidade, como é o nome dele? Batista. Nós exportamos muita gente aqui, mas por incrível que pareça, nem o Batista, nem o Anderson, os meninos que estão estourando lá fora, só começaram aqui, mas não fizeram sucesso no rádio aqui, não é? Infelizmente. Então, pessoal, vocês estão começando, Tony, Aliene e outros, que me desculpem não falar o nome de todo mundo, acredite, corram atrás.